Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, palestrante, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, e hoje ele vai falar sobre a Árvore da Vida, Arcanos e Caminhos. E amanhã espero vocês aqui às 5 horas, eu vou estar aqui fazendo a nossa live no Instagram sobre Mount Shasta 34 anos. É um momento muito forte e emocionante na minha vida e na história da... Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli, que já deve estar chegando aí nesta tarde fria. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, todo mundo. Oi, Ale, tudo bem? Olá, Carmen, tudo bem? Como é que Tudo estamos? ótimo. Como está a altura aqui? Tá tranquilo? Chega, você está um pouco Ah, em cima do sim. símbolo. Ó. Mas Aí, melhor. é aquele negócio do segredo, né? A gente sempre oculta metade, né? Para ficar o mistério. É. Mas a letra está invertida, né? É, tá invertido, né? Mas está escrito aqui em cima Ordo Abcal, que é uma frase relativa a um elevado grau na maçonaria, cujo símbolo é uma águia de duas cabeças, metade preta, metade branca, né? Então, aqui é uma simbologia dos graus filosóficos, né, que são os graus superiores da maçonaria, né? Muito legal, Então, adorei. tá explicado. Vamos velar pela metade o símbolo de novo, que aí fica escondidinho. Tá tudo Então tá bom ótimo. contigo? Tudo bem com nossos amigos e amigas aí? Boa tarde a todos, né? Bem-vindos a esse momento, Pax Universal, toda segunda, 17 horas, que é uma grande alegria estar aqui contigo, estar aqui com nossos amigos e amigas. Imagina, a gente que adora aí receber todo esse ensinamento. Eu estou a postos aqui, entendeu? Estou Maravilha. Então, pronta para aprender mais, adoro. joia. Então já vai ligando aí o teu Ai Arcanum. Tá Enquanto você desligado, vou vai ligar. isso, enquanto você vai acionando o teu Ai Arcanum, os amigos e amigas da Pax que tiverem um tarô em casa, já vão pegando o tarô agora também, vão pegando os arcanos maiores. Entre Uhum. os arcanos maiores, separem dois arcanos, o mago e também o louco. Então, separem os dois. A Carmen já tem todo esse material aí no Eye Arcanum dela. Quem tiver em casa também aquela figura que a gente sempre fala aqui, segunda-feira à tarde, a Árvore da Vida, pode Uhum. pegar também. Que hoje a gente vai fazer algo, Carmen, bem diferenciado, que é uma conversa mesmo, é um bate-papo para a gente entender a profundidade que o tarô tem. Porque o tarô, a gente já explicou isso aqui várias vezes, existem duas maneiras de você abordar o tarô. Uma maneira é a escola clássica, ortodoxa, antiga, que é aquela a qual eu estou ligado e represento, tem mais aí de 30 Uhum. anos. E outra maneira é uma maneira, a chamada neo-escola, que ela tem uma abordagem, digamos assim, mais simples, às vezes não tão profunda. Mas quando a gente lida com uma ferramenta de autoconhecimento tão grandiosa, porque é isto que o tarô é, a gente, evidentemente, quer, em nível de informações, o que nós pudermos ter de melhor, por assim dizer, Uhum. né? Então, vamos pensar no tema de hoje, né? Arcanos e caminhos. Puxa, o que será que esse termo quer dizer? Arcanos é relativo, evidentemente, ao tarô. Caminhos é um termo relativo à árvore da vida da Kabbalah. Então, eu vou pegar aqui a minha árvorezinha. Eu tenho uma pequenininha aqui, né? Até eu acho uma bênção, né, que um tarô veio com essa árvore pequena. Graças a Deus, né? Porque é bom, né? Para a gente mostrar quando precisa. Ela Claro. aparece, isso, ó, a Carmen está mostrando a dela. A minha, eu sempre vou explicar para os amigos, amigas, que a minha aparece invertida, porque eu trabalho com a câmera invertida aqui, tá, gente? Então, essa coluna aqui, ela está desse lado, essa aqui estaria desse lado aqui. A coluna do centro não tem como inverter, porque ela vai sempre permanecer na mesma posição, tá? Mas Claro. a da Carmen aí tá certinha, né? Então,
Vamos dar uma olhadinha. O que a gente tem aqui? Nós temos as esferas coloridas, que o conjunto, a gente utiliza o termo os 10 sefirot da árvore da vida, são 10 esferas numeradas. Só que, repare, ligando cada esfera, a gente tem um traço, e esses traços também apresentam cores bem diferentes. Uhum. Quando a gente combina as 10 esferas com os traços que as ligam, nós teremos aí 32 elementos, Uhum. que são chamados os 32 caminhos da sabedoria. Por que 32? 10 são os sefirot numerados, de 1 a 10. E 22 são os traços que ligam estes sefirotes. Tá. 10 mais 22, 32. Certo. Caminhos de sabedoria. A gente já aprendeu aqui que os arcanos menores, eles são colocados nos sefirotes de 1 a 10. A gente ensinou aqui, e também os arcanos da corte, né? Quando falamos de rei, da rainha, do cavaleiro, do pajem, enfim. Agora é interessante. Tá bom, arcanos menores é fácil entender. Aí as pessoas, mas onde estariam os arcanos maiores? Eles são justamente os traços que ligam o sefirote. Cada tracinho é um arcano maior. Poxa, então agora deu para entender porque são 32. Mas na realidade, cara, não são 32 não. Porque sempre tem um mistério. 22 traços, 10 sefirotes numerados. Ok. Só que aqui, abaixo da Séfira 1, existe a chamada Séfira oculta. A Séfira que não aparece e que está associada ao planeta de Plutão. Ela é chamada de Da'at, ou a Séfira do abismo. Então, na verdade, nós temos 33 caminhos de sabedoria. E 33, aí a simbologia do número é incrível, né? Claro. Você fala sobre os 33 graus existentes na fraternidade essênia, os 33 graus, até esse aqui é o 30º grau, é um dos últimos graus do rito escocês antigo e aceito da maçonaria. Se você soma do 33 o 3 mais 3, você encontra o 6, que é representado por aquela estrela, que são 2 triângulos entrelaçados. Então a gente já começa a entender que tem muito mais coisa aqui do que a gente consegue imaginar, né? Nesses 32, 33 caminhos da sabedoria. Bom, então vamos começar a entender como a gente aprende com os caminhos que ligam as esferas, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou reformular, vou aí novamente com a Carmen falar. Cada Séfira é um planeta. Então, primeiro ponto. A Séfira 1, Netuno. Séfira 2, Urano. Séfira 1, Netuno. Séfira 2, Urano. Séfira 3, Saturno. E aí a gente já tem essa tríade superior aqui. 1, 2, 3. Netuno, Urano, Saturno. Séfira 4, Júpiter. Séfira 5, Marte. Séfira 6, o Sol. Então, a gente tem aqui Júpiter, a Séfira azul, Marte, a Séfira vermelha, o Sol, aqui a Séfira amarela. E nós temos aqui Séfira 7, Vênus. 7 é Vênus. 8, Mercúrio. A Séfira 9, a Lua.
E sozinho aqui embaixo, né, a Séfira 10, que é o próprio planeta Terra. Então, a gente atribuiu a cada Séfira da árvore da vida, da Cabala Uhum. Hermética, a cada Séfira atribuímos um planeta. Muito bom. E aí agora a Carmen, ela vai me ajudar, ela vai trabalhar comigo, vamos tentar nós dois aqui, Carmen, palavras que a gente pode associar a cada um destes planetas. Pelo menos de uma a duas, vai. Então, Netuno. Netuno é oceano, é o mar, é o deus Poseidon. Então, a gente pode associar Netuno ao inconsciente, ao subconsciente. A gente pode associar Netuno à fonte de toda a sabedoria, até porque um dos símbolos da gnose, né, da fonte, é também uma taça, mas ninguém sabe qual é o segredo da taça, quais são os segredos que vão no nosso inconsciente. Então, acho que aí Netuno já. Eu falei que era um ou dois termos, né, Carmen? Você conhece teu amigo, você vê quanta coisa que eu já falei aqui de Eu Netuno, já né? anotei um monte aqui. Maravilha. Agora, o Urano eu vou procurar ser um pouquinho mais simples. O Urano, ele é muito revolucionário. O Urano, ele é muito libertário. Até porque ele rege o signo de Aquário. E Aquário é liberdade, é um signo visionário. Os aquarianos sempre têm algum traço muito diferente. Então, vamos deixar Urano aí com libertário, revolucionário, visionário, tá? Saturno. Bom, Saturno é fácil porque Saturno é bem lógico, né? Os capricornianos que são regidos por Saturno gostam muito, né, de administração, de lógica. Então, em Saturno, a gente coloca lei, a gente coloca limite. Lei, limite, para tempo também é importante, né? Lei, limite, tempo para representar Saturno. Júpiter, ele é um planeta grandiloquente. Então a gente pode colocar em Júpiter expansão, Expansão. né? Expansão. Ele é chamado de o benéfico do zodíaco, porque no nosso mapa astrológico, a casa que Júpiter aparece, a pessoa é beneficiada naquela casa específica. Mas é preciso tomar cuidado também, porque Júpiter aumenta tudo. Então, às vezes, Júpiter ele é um pouco faraônico, ele é um pouco grande demais, amplo demais, por assim dizer. Então, tem que saber regular os excessos, né, jupiterianos, tem que saber regular. Marte, bom, aí todo mundo pode nos ajudar. Marte é guerra. Então, você Guerra. pode associar guerra, coragem, energia, dinamismo, né? E aí o Sol, fácil, coloca no Sol esplendor, luz, iluminação, né? São palavras bem interessantes associadas ao Sol. Vênus é mais fácil ainda. Vênus a gente define com uma palavra só, amor. Mas como a Uhum. gente, né, não gosta de miséria, vamos colocar duas, amor e beleza. Amor e beleza. Sempre é boa uma palavrinha a mais, né? Claro. E Mercúrio. Mercúrio, ele é o intelectual, o expressivo, o comunicativo. Expressão, comunicação, raciocínio, lógica, razão. Tudo isso fica muito bem com Mercúrio, que os gregos chamavam de Hermes. A Lua, intuitiva. A Lua, mediúnica. A Lua, que ela também é ligada ao segredo, né? A Lua, que gera profundas reflexões, ela tem também um forte apelo emocional, um forte apelo associado à água. Então é bem interessante o sagrado feminino. Quantas imagens de Nossa Senhora aparecem com uma lua por perto. E a lua É. também é o símbolo da grande deusa, grande mãe, grande senhora, grande rainha. E aqui o planeta Terra é realmente Malkuth ou Malhut, que é uma palavra que quer dizer o reino. Então, é o reino que nós vivemos.
é o nosso mundo fenomênico, é o nosso plano material, é Gaia, é a nossa casa, é um planeta escola aonde regressaremos até que tenhamos atingido a vitória da ascensão, né? Então, definimos aí palavrinhas. Tá bom. Então, agora que a gente vai pegar umas sacadas bem interessantes, né? Para entender como utilizar planeta, como utilizar Séfira, como utilizar caminho na interpretação de um arcano de tarô. Então, vamos lá. Começando pelo primordial de todos os arcanos, que é o arcano do louco. Vou mostrar o meu aqui. Eu vou até cobrir para não aparecer o nome invertido. Pronto, aí não aparece nome nenhum, a gente fica só com a figura, né? Então aqui do Eduardo Waite é o arcano 0, é o louco. Em alguns tarôs é chamado de o bobo ou o tolo, né? Mas o louco é um termo mais clássico, né? O arcano 0. Muito bom. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Onde na árvore da vida se encontra este arcano? Este arcano é um caminho. Se ele é um caminho, ele se encontra ligando 2 sefirotes. Ele se encontra ligando 2 esferas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, né? Pronto, já dei um tempinho. Alguns segundos, é bem um tempinho mesmo. Gente, foi um segundo isso. Então, ó, Séfira 1, Netuno, Séfira 2, Urano. O louco, ele une a Séfira 1 com a Séfira 2. Ok? Então, esse amarelinho aqui, esse tracinho amarelo, o louco está bem aqui no meio. Ele une a Séfira 1 com a Séfira 2. Tá. Então, antes de falar do louco, que a gente até bateu um longo papo sobre ele, eu e a Carmen fizemos uma jornada, falamos aí dos 22 arcanos. Vamos pensar um pouquinho? Se o louco, ele está entre Netuno, que é a Séfira 1, e ele está entre Urano, que é a Séfira 2, eu posso dizer que o arcano do louco, ele recebe essa dupla influência planetária. Então ele recebe a influência de Netuno e ele recebe a influência de Urano. Então é muito interessante, porque quando a gente olha, mesmo quem não conhece o tarô, quando a gente olha a figura do louco, qual é a primeira ideia que nós temos aqui? É uma ideia de liberdade. É uma ideia de liberdade, é uma ideia de movimento. E a gente vê que tem, né, um esplendor aqui, tá vendo, cara, esse sol que tem aqui na pontinha do louco? Já pensou? E se não for o sol? E se for a Séfira 1, que também na árvore da vida é uma Séfira branca, indicando, né, que o louco ele acaba de sair da Séfira branca e ele está indo em direção à Séfira cinza. Então, quer dizer, ele acaba de sair de Netuno e está indo em direção a Urano, né? Isso no caminho de descida da árvore da vida, porque os arcanos descem, mas também a gente pode subir por eles. Então, a árvore da vida é uma via de 2 mãos, né? Então, aí eu começo a pensar, bom, eu olho, vejo aqui um movimento, vejo aqui uma liberdade, eu vejo aqui, parece que ele vai se projetar, parece que ele vai saltar este abismo. A gente sabe que este arcano, nós temos 3 caminhos para o louco. O caminho do abismo, que seria o caminho da ousadia, o caminho da fé, porque na verdade ele não seria um louco, seria um mago disfarçado de louco. Então, quando ele dá o próximo passo em direção ao abismo, ele começa a levitar e ele ascende, né, aos céus em direção aos sonhos, às metas, aos objetivos dele. Só que para isso, claro, é preciso muita fé. E existe um terceiro caminho, que é o caminho da reflexão,
que é antes dele dar o salto quântico em direção a uma nova vida, ou antes dele levitar em direção aos seus objetivos, ele para. E ele reflete sobre da onde ele veio, que é esse caminho aqui que ficou para trás dele. Porque em outros tarôs, o louco está saindo até de uma caverna, né? Então a gente entende que o louco ele está ligado a 3 possibilidades de caminhos, a 3 ações diferentes. Já aí temos uma opção de ações, mas ele carrega uma misteriosa sacola. E essa sacola tem um segredo. Ele não sabe o que tem na sacola. Ele não sabe. Mas ele tem muito medo. É interessante isso, né? Ele não sabe o que tem, pertence a ele, mas ele tem muito medo. O que seria a sacola? A sacola é o nosso inconsciente, é o nosso subconsciente. A sacola é uma bagagem que nós trazemos de encarnações passadas sobre a qual nós não temos consciência. E enquanto nós não abrirmos esta sacola, enquanto nós não nos perguntarmos quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, a jornada do louco, que na verdade somos nós, que acabamos de reencarnar aqui no planeta Terra, ela não pode começar. Então, olha que interessante, ô Carmen. Movimento de liberdade. Legal. O que esse movimento de liberdade lembra? Aquário, Urano, que é um planeta que rege, né, o arcano. Bagagem, subconsciente, inconsciente. O que eu trago, mas que ainda me é desconhecido. Isso não tem uma cara de Netuno? Esse oceano misterioso do inconsciente, do subconsciente? Então nós entendemos que o louco, ele é um produto da união de Netuno com Urano. E se eu conheço as características de Netuno com Urano, a minha interpretação desse arcano fica muito mais rica, fica muito mais profunda. Porque eu posso chegar para um cliente meu que tirou esse arcano e falar o seguinte: você tirou um dos arcanos mais espetaculares do tarô inteiro. Só que o negócio é o seguinte: o louco, ele vem de uma fonte, que é Netuno, e Netuno, essa sacola aqui, contém todo o potencial que a pessoa precisa. Só que potencial, poder, potência, energia, força, não é nada se eu não direcionar bem meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações. E a gente sabe que, às vezes, o aquariano, que é regido por Urano, ele é tão libertário que, às vezes, se ele não tiver um pouco de foco, ele se perde um pouco. E aí esse potencial, por mais maravilhoso que seja, potencial sem um certo controle não é nada. Por isso que o louco, ele representa uma energia ainda em estado selvagem. Ele representa algo ainda não domado. É como uma criança que acabou, né, de encarnar. A criança pequena, ela tem uma potência, ela tem uma energia, ela é arteira, ela brinca, ela corre, ela não para quieto, né? Às vezes deixa todo mundo ao redor meio maluco. Então isso tem um pouco a ver com essa energia do louco, que também se relaciona à nossa criança interior, que ela nunca, evidentemente, deve envelhecer, muito menos morrer. Mas essa criança interior, que é um tremendo potencial, se ficar apenas entre o desconhecido e misterioso Netuno e o visionário, revolucionário Urano, a gente não tem a utilização plena de todo o potencial. E se o louco somos todos nós que, digamos, encarnamos na Terra, quando uma pessoa encarna, bilhões de possibilidades se apresentam para ela, de sucesso ou de fracasso. Agora, depende se a gente vai ter coragem para explorar a sacola e nos perguntarmos quem eu sou,
da onde eu vim, para onde eu vou. Então você vê, Carmen, que é uma abordagem diferente do arcano, né? Sim. Agora usando a energia de dois planetas. Bom, tá bom, Ale, a gente já entendeu aí o arcano do louco. Tá, mas o que que a gente faz? Porque é o arcano zero. Para onde a gente vai agora? Para onde a gente vai? Então, vou mostrar para onde é que a gente vai. Deixa eu só pegar aqui que o caminho para onde a gente vai acabou de cair aqui. Minha árvorezinha da vida, já peguei. Olha que interessante. Então, entre a Séfira 1 e a Séfira 2, eu tenho o louco. Legal. Agora, do outro lado, entre a Séfira 1 e a Séfira 3, eu tenho um tracinho aqui no meio. E quem está nesse traço? O arcano do mago. Mago. Ah, né? Então, é que vem na sequência, né? Arcano zero louco, arcano do mago, arcano número 1. Deixa eu mostrar o meu mago aqui para vocês. Pronto. Então, vocês estão vendo. É engraçado também, né, que o mago, com o corpo dele, Carmen, se você reparar, ele faz com o corpo a letra Aleph, né? Primeira Sim. letra do alfabeto hebraico, e esses braços, um para baixo, outro para cima, é como se ele quisesse unir os dois sefirotes nele, o sefirote um Sim. e o sefirote 3. Então, tudo isso, até as pessoas falam, mas, poxa, é interessante como o Alê explica o tarô, porque eu nunca tinha pensado nisso. Então ele fica até pensando na É. posição do braço da figura, essa conexão, coisa e tal. Gente, o tarô tem um título para ele que eu gosto muito. Tarô é a máquina de imaginar. Se você não olhar para uma figura dessa e você não começar a fazer um brainstorm, imaginar as possibilidades, você nunca vai conseguir interpretar um arcano. Sim, Então, claro. as pessoas falam: ah, eu gostaria tanto de aprender o tarô. Qual é o primeiro passo? É comprar todos os livros que existem, tentar decorar o significado de todos os arcanos e acabar maluco? Não. A gente não quer que ninguém fique maluco. Até no tarô não existe o maluco, existe o arcano o louco. É bem diferente, o maluco do louco, né? Na verdade, não é esse o caminho para aprender. Primeira coisa, esquece qualquer conceito ligado ao arcano. Olha para o arcano, olha para a figura. O que você vê? Que sentimentos, né, se apresentam no teu ser quando você contempla a figura? Que Sim. história você poderia contar? Se você tivesse que contar a história de qualquer um dos 78 arcanos para alguém, como que você contaria uma historinha? Como que você geraria um conto? Como é que você estabeleceria uma narrativa? É por aí que você deve começar. Depois você vai aprender a parte técnica. Então, o Sim. número do arcano, o planeta que o arcano está ligado, e aí a coisa vai desenvolvendo. Mas se você, no início, se preocupar em decorar todos esses detalhes técnicos, a gente não consegue chegar nem no 10º arcano, e aí a gente começa a ouvir, Carmen. Ah, não, porque o tarô é difícil. Ah, não, porque eu nunca vou aprender isso. Ah, não, porque eu não dou para isso não. Isso não é para mim. É para você. Você tem todos os potenciais no teu interior de que tu necessitas para aprender o que você quiser. Só que o Sim. aprendizado, ele tem um caminho certo para acontecer. Ele tem um caminho correto. Por isso que hoje nós estamos aqui falando de caminhos, arcanos e Caminho. caminhos, né? Caminho. Então, o mago, ele está entre a mesma Séfira 1, onde temos Netuno, só que a Séfira 3 é Saturno. Então, olha que interessante, cara. Eu vou até colocar um do lado do outro para a gente poder comparar. Quando eu olho, eu vou sumir um pouquinho, tá? Quando eu olho os dois arcanos aqui, dá uma olhada. O louco, eu tenho aquela ideia de liberdade, de movimento. Sim. O mago, dá para perceber que ele é um pouco mais quadradinho. Ele tem uma mesa aqui
e nessa mesa ele tem elementos que ele organizou. É interessante, né, que a gente repara que aqui já existe a ideia de uma ordenação. Aqui é quase como se fosse uma dança circular, um Sim, movimento, né? uma liberdade. São bem diferentes as coisas, né? Natureza. Até o gesto, né, que o louco faz, ele abre os braços, ele é bem teatral, né? É como se ele olhasse, né, lá para o abismo abaixo e falasse: oh, vejam-me, eu estou aqui, mundo, eu cheguei. E vai começar a grande aventura da jornada humana. O mago, ele já aponta uma mão para cima, a outra para baixo. Eu sou o mago, eu sou o medianeiro entre o céu e a terra, para que se faça a vontade, assim na terra como no céu. Então é uma outra maneira da gente ver a coisa. Então o que a Sim. gente entende aqui é o seguinte, tá bom, Netuno é a fonte, o oceano infinito, o inconsciente, o subconsciente, esse grande mistério. Carmen, magos são ligados a mistérios, né? Sim, Só claro. que essa grande força, a gente agora tem Saturno. Então, Saturno, pela disciplina, pela regra, pela organização, pela metodologia, vai direcionar esse grande potencial. E aí está a grande diferença entre o louco e o mago. O louco é o potencial indomável. O mago, ele pega, estuda as forças da natureza, da vida e do universo, e ele direciona estas forças de acordo com a vontade dele. Qual é a definição do mago? É dito que o mago, uma, né? Porque tem milhões de definições, mas essa eu acho bem bonita. É dito que o mago é o senhor do seu destino. Gente, o que é destino? Destino é Dharma. É a missão de vida que a gente escolhe antes da gente encarnar. Então, o mago é o senhor do seu destino, porque os seus conhecimentos são tão amplos, traduzindo, né, a gnose que ele conhece tem uma amplitude tão tamanha que ele consegue conhecer a si mesmo, Uhum. regular os seus erros e os seus defeitos e, com base nessa harmonização, depois harmonizar o todo ao seu redor. Se harmonizar com a vida, com as pessoas, com a natureza e com o universo. E o mago, ele busca sempre encontrar soluções para os problemas que afligem a humanidade. Então, é uma definição muito bonita do que é um mago, né? Então, esse Uhum. mago aqui, a gente observa que ele pegou todo aquele potencial, né, do subconsciente, do inconsciente, da fonte dos mistérios, e ele começou a traduzir para símbolos. Então ele segura um bastão para Uhum. representar o elemento fogo, ele tem sobre a mesa uma taça para simbolizar o elemento água, temos aqui uma espada, que é o elemento ar, e tem aqui na mesa um pantáculo ou uma moeda de ouro, que é o elemento terra, mostrando bem próximo para todo Sim, mundo ver o que sim. está na mesa dele, né? Não, e dá para ver. E é muito interessante que olha o que tem embaixo da mesa, quantas flores, olha a natureza Flores. aqui, brotando aqui em cima É. também. Quando você se organiza em nível de bastão, traduzindo, em nível espiritual, quando você se organiza em nível de taça, em nível emocional, quando você se organiza em nível de espada, em nível de mental, e quando você se organiza em nível de pentáculo ou moeda de ouro, em nível material, você faz brotar, você faz aparecer, você transforma a realidade que você quiser. Mas Sim. é para isso que esse potencial de Netuno agora ele é represado, ordenado por Saturno.
E a partir daí, eu posso fazer o que o arcano do mago sugere para o cliente. Eu posso dar o primeiro passo Aham. em qualquer direção que eu queira, porque eu ordenei a mim mesmo. O louco lá no topo da montanha, na verdade, esse camarada não dá a impressão que ele vai dar o primeiro passo, não. A impressão que dá é que ele vai dar o primeiro voo, né? Porque ele É, está ele aqui vai na beira de voar. um abismo, ele vai voar. A impressão é que ele já deve ter dado muitos passos, né, na dança que ele está fazendo aqui. É, é. Agora, o mago é o primeiro passo em direção a qualquer destino que eu decida seguir. Pode Tá. perguntar que eu vou tomar A minha aguinha. Ana, a Ana que está acompanhando a gente, está perguntando o que significa a figura do cachorro abaixo do louco. O cão, né, é um companheiro que acompanha o louco. Dito que ele pode estar alertando o louco sobre o perigo eminente do abismo. Então ele começa a mordiscar a perna do louco, tipo, olha, mais um passo você cai, acorda, sai do teu transe místico aí, vem para a Terra. Então ele pode ser um alerta, né? E é interessante porque se você pega o tarô egípcio, você tem uma divindade que é chamada Tote. Tote que tem a ver com Hermes, Tote tem a ver com Hermes Mercúrio. Trismegisto. Isso. E Tote, ele era sempre seguido por um macaquinho. Então, esse macaquinho também representava a importância de você sempre seguir o conhecimento, a sabedoria, a gnose. Então, esse cachorrinho, seguindo o louco, é como também essa representatividade que havia até hoje no tarô egípcio, de você seguir algo ligado a essa fonte gnóstica que é Netuno. É você seguir algo ligado ao mistério. É você procurar respostas às questões existenciais, às questões da natureza, às questões do Uhum, universo. E o cão é muito interessante, né? Porque ele é bem instintivo. Né? E a gente falou uhum, que o louco também representa uma natureza indomável. E aí você começa a juntar as coisas. Fora o aspecto xamânico, né? O cão sim. também pode ser, o cachorrinho pode ser o animal do poder do louco, né? O louco, que é um personagem da mitologia grega chamado de Dioniso Íaco, né? Que ele era meio filho de Zeus, meio filho da ninfa Semele. E aí teve muitas vinganças que a esposa traída de Zeus tentou fazer com o menino, e tem um momento que ele é jogado para a terra, o Dionísio Íaco, e ele passa a viver com os sátiros selvagens, mas ele também auxilia os humanos, ele convive, né, as alegrias dos humanos, as dores dos humanos, e tem um momento que o pai dele chega e fala: pronto, Dionísio Íaco, você já passou aí entre humanos e sátiros, você pode agora atingir tua redenção. Volta aqui e fica sentado à direita, à minha direita, que sou teu pai. Engraçado, né? Isso lembra alguma história, né? Da Também. Bíblia, Mestre Jesus. Lembra alguma história. Não, e falar em Mestre Jesus, você viu que sacada nas cores da roupa do mago? Eu vi, é igual o Olha que manto do mago, bem-amado Mestre Jesus. justamente. Olha que mago mais essênio, né? Túnica É, branca, o mesmo costume vermelho por cima, que a gente vê em muitos quadros, né, do nosso querido Mestre Jesus o Cristo. E é muito sim, interessante o que o mago faz com a mão. Ele faz esse gesto aqui, sim. né? O que isto quer dizer? Isto pode ser a mão da bênção. Então, às vezes, você vê até muitos papas, muitos santos com a mão desse jeito, mas Uhum, também isso aqui representa o silêncio. Então, às vezes, a gente vê quadros que Jesus está com a mão assim, né? Não tão fechada com a minha, não tão evidente, né? Está um pouco assim, mas o sentido é o mesmo. E a outra mão ele apoia no coração. Então, o sim, que isso quer dizer? No silêncio do teu coração, procura ouvir a voz que vem do céu. Porque, na verdade, as coisas sagradas, elas não se revelam em meio ao barulho, não se revelam em meio à bagunça. É preciso ouvir a voz do silêncio.
Saint-Germain fala muito sobre isso, né? Sim, Poder da sim. voz, do silêncio, ele fala bastante sobre isso. Então, são significados e agora aqui a hora, a famosa Water's Hour, a hora da aguinha, né? Vai lá, vai Então lá. vamos à água. Olá, família Pax, estamos conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, para variar, ele está dando uma super aula sobre a árvore da vida, arcanos e caminhos, para que a gente possa compreender melhor como interpretar o tarô. Amanhã eu estarei aqui celebrando Mount Shasta, foco de luz do bem-amado Mestre Saint-Germain, 34 anos que nós vamos naquela montanha sagrada, por conta da pandemia, desde 2020, nós não temos estado lá. Quero convidá-los nesse sábado, estaremos na Pax, num evento gratuito, numa grande celebração do meio-dia às 5 da tarde, honrando e reverenciando Mount Shasta, com transmissão via Zoom, também gratuito. Vejam aí nas nossas redes sociais e participem. Quero mandar um beijo para a Alzira, da Luz de Luxor, e para o Luiz, e para a Ana Moura Siqueira, que hoje está fazendo aniversário, 8/8, um dia tão forte, tão especial, o Portal do Leão. Como São Germain não fala nada sobre esse tema, eu nem abordo em lugar nenhum, mas sabemos que existe, né? E todo dia, 1/1, 2/2, 3/3, é forte. E 8 é o número da abundância, da consolidação na matéria, não é isso, Alexandre? Você que entende tudo de numerologia? A gente tenta, né? A gente se esforça, mas, meu Deus, entender tudo, tudo é muita coisa, gente. Mas o 8 ele abrange os dois mundos, né? O 8 originalmente, vocês sabiam do seguinte, originalmente, o 8 ele não tinha formas redondas. O 8 Ah, na é? realidade, não tinha. Né? As pessoas não Hum, sabem. O 8 na verdade, ele era composto por dois triângulos. Um hum, triângulo para cima e aí um outro, aí as pontas dos dois se encostavam, mas eram hum, linhas retas. E o triângulo para cima representa a manifestação terrena perfeita que vai em direção ao cósmico. E o triângulo, né, descendente é a manifestação cósmica perfeita que vem em direção à Terra. sim. Então, por isso que o 8 ele tem essa dupla característica. Ele é um número tão material, tão administrativo, do nosso mundo fenomênico, ele é pragmático. Eu falo que 8 é o capricorniano no meio da numerologia pitagórica clássica, porque o 8 ele lembra muito esses signos da Terra, Touro, Virgem e Capricórnio, que são muito racionais, são muito Sim. lógicos, gostam de segurança. Agora, se você pega o 8 e você coloca ele na horizontal, você tem a lemniscata, Lemniscata, símbolo da eternidade. justamente. Então, é um número que ele tem um pé no visível e o outro pé na invisibilidade. Né? Então, ele tem essa dupla natureza. É bem interessante mesmo. E o interessante aqui, Carmen, que a gente está comentando, porque eu acho que agora os nossos amigos e amigas em casa vão começar a pensar sobre o tarô de maneira diferente. Claro. Vão procurar um esquema, como aquele que eu te mandei, que eu facilito a vida da Carmen, eu já mando para ela a árvore com todos os arcanos na posição, né? Certinho entre os É. sefirot, né? E aí, em casa, também procure, né, ter um esquema desses e começar a pensar: bom, esse arcano está entre dois planetas. Quais são as características desses dois planetas? Porque serão características que o arcano ele possui, né? Uhum. Então é muito interessante porque a gente sabe que os arcanos maiores que a gente falou em aulas anteriores, a gente já entendeu que aqueles arcanos numerados do As ao 10 e depois rei, rainha, cavaleiro e pajem, eles estão mais ligados aos planetas na árvore Uhum. da vida, porque o arcano fica bem na Séfira, que é regida por um planeta. Agora, aí as pessoas perguntariam: legal, e onde é que estão os signos? Porque se existem planetas, também devem ter arcanos que representem signos, né? Existem, né? E alguns dos arcanos que representam signos são arcanos aí associados, né, aos arcanos maiores, né? Então Uhum. também a gente tem alguns arcanos maiores que
tem uma ligação aí com os signos zodiacais. Então, eu fico muito feliz, Carmen, de poder bater esses papos, né, com vocês toda segunda-feira, nessa via mais clássica do tarô, né? Porque é uma Uhum, oportunidade da gente mostrar a profundidade deste oráculo. uhum. Não é para a gente pegar e ficar estabelecendo apenas futurologia, padrões futuros. É uma ferramenta de autoconhecimento extraordinária. Se não Claro. fosse isso, o Jung, ele não seria um dos maiores admiradores do tarô. O Jung, não sei se você sabe, Carmen, o Jung, ele gostava de três coisas. Ele gostava de tarô, ele gostava muito de gnose e ele, evidentemente, também achava muito interessante a alquimia. Interessante isso, né? Tarô, Incrível. gnose e alquimia. Né? Bem interessante. A gente suspeita que, além do pai, né, da psicanálise, ele devia estar envolvido com algumas outras coisas também, né, para Claro, gostar desse tipo de tema. Né? claro, escolas filosóficas. Olha, a Ana está perguntando se ela tiver algum conhecimento sobre os deuses e as deusas gregas, se ela pode fazer uma analogia com os arcanos. Ah, essa pergunta é boa pelo seguinte. Deuses greco-romanos, né? Deuses e deusas greco-romanos. Faço até um convite para nossa amiga. Logo, logo, eu tenho medo de falar isso na frente da Carmen, porque quando eu falo logo, logo, o Já logo, estou logo dela anotando. já é para ontem, se possível, no café da manhã. Logo, logo, se Deus quiser, se os deuses quiserem, a gente abrirá outra turma de Wicca na Pax. E a Sim, nossa Wicca tradicional, ocultista e hermética, os nossos deuses são greco-romanos. Esse é sim. o primeiro comentário. Agora, para nossa amiga que perguntou do tarô, existe um tarô que é o tarô mitológico. É um curso que eu ministro também. Só que sobre curso, Carmen, até aproveitando, eu queria explicar uma coisa, né? A Carmen me conhece, eu tenho essa liberdade de falar com essa minha amiga irmã espiritual de mais de 30 anos já. Claro. Às vezes eu vejo algumas coisas, Carmen, assim, que me assustam. Eu vi semana passada uma proposta de um curso que não era muito longo, mas nesse curso a pessoa ia ensinar 8 tipos diferentes de tarô. Eu falo, gente, não, sabe, não dá. Porque o tarô mitológico é lindo, é maravilhoso. Só que quando a gente ministra o curso específico dele, a gente faz uma imersão nessas Claro. histórias da Grécia Antiga. Você precisa fazer essa imersão. Existem jornadas iniciáticas com essas divindades greco-romanas. Agora eu imagino como que eu posso estudar o tarô mitológico e a proposta lá, junto com o tarô de Marsella, que é outro universo, junto Sim. com o tarô do Waite, que é esse que a gente está mostrando aqui hoje. O pessoal sempre pergunta, que tarôs bonitos são esses? Esse aqui é o tarô do Edward Waite. Então, para nossa amiga, eu digo, existe o tarô mitológico. Eu acho que se você gosta dessas divindades greco-romanas, pode adquirir. O tarô mitológico está sendo publicado pela nossa querida editora Madras, fácil de adquirir. E aí você terá uma base para começar a estudar o tarô por esse viés mais greco-romano, das divindades. É muito bonito. O naipe de bastões fala da história de Jazão e o velocino de ouro. Para quem gosta de mitologia, tarô, bom, o nome já fala, né? O tarô mitológico, é um prato cheio, né? Agora, com relação a outros tarôs, por onde começar? Por qual tarô eu começo? Existe uma metodologia que há mais de 30 anos a gente faz. Quando eu dou uma formação para quem não conhece nada de tarô, nós chamamos isso de o tarô universal. O Uhum. tarô universal, essa formação que ministramos, você aprende sobre os arcanos maiores primeiro, isso já leva algumas semanas, né? Não dá para você fazer isso em pouco tempo.
E na sequência você aprende os arcanos menores, aonde você vai aprender a trabalhar com a árvore da vida da Kabbalah hermética. Depois que a pessoa tem, Carmen, a formação universal, aí a gente tem para a pessoa as possibilidades, né? É como se fosse assim a pós-graduação ou uma especialização. Então, você quer se pós-graduar, você quer se especializar em que tipo de tarô? Ah, é Marcélia? Muito bem. Então, vamos estudar o universo Marcélia. É o tarô egípcio? Vamos estudar os mistérios do universo do tarô egípcio. É o Claro. mitológico? Tem um tarô, Cami, que é o tarô do Santo Graal, Olha. que é para quem gosta do cristianismo esotérico. Então, a pessoa que gosta da temática do cristianismo esotérico e da temática do tarô, simultaneamente ela vai aprendendo ambas as coisas. Então, eu creio que essa é uma maneira mais sincera, mais honesta, mais correta de se aprender um oráculo que é tão complexo e que a grande Sim. chave, como vocês estão vendo, para interpretar o tarô, a grande chave é essa aqui. Sem entender essa chave aqui, a porta não abre, não tem como abrir, né? E é bem por aí. Muito legal você ter abordado, porque eu nunca imaginei que a árvore da vida estivesse tão ligada aos arcanos do tarô, honestamente. E é incrível como todas as ordens iniciáticas e filosofias do passado são presentes nesse nosso momento e são tão necessárias para que a gente possa entender esse processo de transformação individual e transição planetária, né, Ale? É verdade. Incrível. É, então é interessante, né? Já que você está gostando da complexibilidade da árvore da Ah, tô vida. adorando, ó. Eu anotei um monte, ó, eu escrevo mesmo, ó, eu faço É, lição de casa, ó, eu sim, escrevo tudo eu tô direitinho. vendo. Tá, A olha minha só. letrinha não é lá muito legal, mas eu estudo, viu, Não, tá depois. maravilhoso. Na Wicca, nós diríamos que isto já é o famoso livro das sombras, que todo Wiccan tem que escrever seu livro das sombras, você já está escrevendo o seu livro Ah, aí. todas as lives que a gente tem feito há 2 anos, eu estou aqui, eu tenho todas as minhas Sim, anotações. Eu estou aprendendo muito, porque para mim, tarô, enfim, eu respeito todas as filosofias, mas eu nunca entrei profundamente para conhecer em nenhum lugar, nenhum curso, nunca li nada a respeito. Então, eu estou aprendendo com você, o que está sendo ótimo. que bom. Então, Muito mais bom mesmo. um aprendizadinho aí. Cada arcano maior do Hum. tarô é associado a uma letra hebraica, o Ah, alfabeto hebraico. E só para falar desses dois primeiros arcanos, hum. quando a gente fala, né, que o louco ele é o caminho que liga a Séfira 1 aqui a Séfira 2, todos os caminhos têm nome. Qual Sim, é o nome do caminho do louco? O caminho de Aleph. olha, Por quê? a Ué, mas você primeira letra. justamente a primeira letra do alfabeto hebraico. Ué, mas você não falou que é o mago que com o corpo dele ele forma a letra Aleph? Sim, ele forma com o corpo dele a letra Aleph. Mas o mago, o caminho dele, que é esse aqui, né, ligando Netuno aqui a Saturno, o segundo caminho é o caminho de Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Porque o mago, arcano 1, vem após o louco, arcano 0. Então, se o louco é o primordial, ainda que ele seja o 0, mas ele é o primordial porque ele vem antes de todo mundo, por isso ele é o caminho do Aleph. E Uhum. após ele segue-se a segunda letra, que é Bet. Então, cada caminho é uma letra. A gente sabe que cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numerológico. Você estabelece com isso a numerologia cabalística e também os Uhum. estudos de gematria. Uhum. Então, mais uma ciência oculta que a gente consegue colocar na árvore da vida. A numerologia Incrível. cabalística, a gematria, porque cada arcano é uma letra do alfabeto hebraico. Então, é realmente, cara, muito complexo, né? É cada Pois coisa é. assim que a gente fica, fala, meu Deus, nunca pensei que o tarô
tivesse esse alcance, É chegasse nessa complexibilidade, que é um verdade. assunto que não tem fim, né? É. Eu acho que quando acaba a Bom, nossa live, daqui a pouquinho ela vai acabar, eu acho que o pessoal fica pensando, puxa, eles teriam assunto, né? O Carmen e o Alexandre, para ficarem conversando aqui até a hora do café da manhã, porque uma horas. coisa vai puxando a outra, com certeza, né? É verdade. Não, mas é que também você tem muito conhecimento de todas as ordens iniciáticas, de todas as escolas filosóficas, e você explica de uma forma bem didática. Então, isso faz realmente toda a diferença do mundo, né? E hoje em dia, essa história de fazer curso express, em 1, 2, 3 minutos, ou em 3 horas, em meio-dia, ou em um final de semana, precisamos repensar os valores, né? Não necessariamente os 4 anos de faculdade, mais 4 de pós-graduação, etc. e tal. Mas a vida nos ensina os caminhos e a gente sabe sentir quando existe um propósito e quando existe tanto conteúdo quanto você compartilha, porque você a vida inteira, desde que eu te conheço, tem se dedicado a tudo isso por você, não é nem só para ensinar os outros, é porque você curte, você ama, está em você. Então isso é maravilhoso e a gente sente, né? Estou falando muito, ó, 4 minutos para você dar a sua mensagem final. Olha, essas semanas tem parado nos 4 minutos, hein? Eu acho que o bastão, a taça, a espada e o pentáculo querem falar alguma coisa com a gente, que a gente sempre fica nos É, 4 minutos, né? Mas eu vou finalizar dentro de uma coisa maravilhosa que a Carmen acabou de dizer, que é justamente, né, estudar por você. Eu comecei a estudar o tarô, que eu me lembre, com 11 anos de idade. Por incrível que olha, pareça, né? O primeiro livro na mão com 11 anos de idade. E uma coisa que eu vou te dizer, sabe, Carmen, pedido até para as pessoas. Gente, não usem o tarô, não usem o I Ching, os búzios, as runas. Traduzindo, né? Não use nenhum oráculo para ninguém, se antes você não trabalhar com o oráculo em você mesmo. é, Porque primeiro nós estudamos para nós. O sim. tarô, ele é uma profissão, desde que tenha seriedade, claro que ele pode ser uma profissão. Só que antes ele precisa ser uma filosofia de vida para o próprio Sim, tarólogo. Então, o tarólogo, ele vive tarô 24 horas por dia. Ele sim, pensa em termos de tarô. Ele pensa em termos de árvore da vida. E, às vezes, o que me assusta um pouco hoje em dia é que a gente vê pessoas que não têm essa comunhão, que não fazem de qualquer oráculo sua filosofia de vida, porque para aquela pessoa aquilo ali é mais alguma coisa e se propõe a ensinar ou se propõe a consultar. Não façam isso. Esses é. oráculos são muito antigos, oriundos de civilizações iniciadas extraordinárias. E nós devemos respeito à tradição, à espiritualidade e, acima de tudo, ao nosso próximo. Porque quando você senta desse lado da mesa e desvela um arcano, toma cuidado, que você desvele o arcano para curar, para ajudar a evoluir, progredir, para ajudar a pessoa a se iluminar. Nunca, jamais para deixá-la ansiosa. Porque aquilo que nós fazemos nas vias da magia sempre nos retorna pela lei de causa e efeito. É isso aí. Brigadão. Segundos sinais, Maravilha. só para mãozinha e para o namastê, que só tem tempo para isso. É, pode crer. Obrigada, Ale. Ótima semana aí, saúde para nós. Vem uma mega lua cheia nessa semana, que Deus nos abençoe, Mestre Saint Germain te ilumine sempre. Gratidão, namastê, família Parques. Tchau, tchau.